Não está ouvindo. E aí, como eu já volto. Pessoal, então vamos lá. Ontem nós começamos a fazer os modelos de análise combinatória, certo? E agora a gente dá continuidade. E hoje são os modelos mais tops, tá? Hoje são os modelos mais tops. Ah, Thiago, então de ontem não cai? Ou se cai. Formação de números sempre aparece. Mas hoje eu vou fazer uns tipos diferentes, certo? Então, acho que vai ficar interessantíssimo, certo? O primeiro exemplo que eu vou fazer hoje consiste no seguinte. Aí o Metralha vai tentando achar ele na lista. Fala para vocês aí no chat qual que eu estou fazendo da lista. E, paralelamente, ele já vai escolher um da lista para ele fazer logo em seguida, do meu modelo. Tá? Então, vamos lá. Tem o pai, a mãe e 3 filhos. Filho 1, filho 2 e filho 3. Certo? Então, de quantas pessoas nós estamos falando? 5. Pai, mãe, filho 1, filho 2, filho 3. Certo? Primeira pergunta. De quantas maneiras podemos colocar em fila essa família para uma foto? De quantas maneiras nós podemos colocar essa família enfileiradas para uma foto? Galera, quantas ações? Quantas ações? Responde aí para mim. 5, não é? Colocar a primeira pessoa, colocar a segunda pessoa, colocar a terceira pessoa, colocar a quarta pessoa, colocar a quinta pessoa. 5. Galera, para essa posição da fila aqui, ó, essa posição da fila, quantas opções de pessoas nós temos? Hein? Para aquela primeira posição, 5. Qualquer uma das pessoas. Aí, galera, uma das pessoas você já colocou aqui. Quantas ficam para essa segunda vaga, então? 4. Perfeito, Pedro. Colocou mais uma pessoa. Quantas ficam para a próxima vaga? 3. Para a próxima vaga? 2. E a pessoa que sobra aqui no final. E isso vai dar 120 maneiras de você colocar essas pessoas em fila. Até aí, tudo tranquilo, bem parecido com o tipo de exercício que nós fizemos ontem, e a única coisa que eram logaritmos distintos, né? Porque você não podia repetir a pessoa, certo? Agora, no item B, eu vou mudar um pouquinho. Eu quero no item B que o pai e a mãe fiquem juntos. Ou seja, vai colocar eles em fila, do mesmo jeito. Só que o pai e a mãe obrigatoriamente devem ficar juntos. E aí? Galera, o negócio é o seguinte. Eles têm que estar juntos de qualquer jeito.
Tá? Nesse tipo de exercício, o que nós temos que fazer? Ó, você tem o pai, a mãe, filho 1, filho 2, filho 3. Beleza? Eu quero que o pai e a mãe fiquem juntos, que nunca se separem. Eu faço um bloquinho com eles. Eu coloco eles dentro de uma caixinha, de tal forma que eles estão presos dentro daquela caixinha e não podem, o quê? Se separar. É como se eu pegasse a mão de um e a mão do outro, certo? A mão de um e a mão do outro e colocasse uma algema, certo? Então, por exemplo, o pai está aqui, a mãe é a caneta. Eu estou preso junto com a caneta. Aí se eu falo o seguinte, Tiagão, vai para lá. Eu estou indo. Ó quem está vindo comigo, ó. A caneta. Porque ela está presa a mim. Certo? Não tem outra opção. Galera, quando você faz um bloquinho daquele tipo, certo? Quando a gente faz um bloquinho daquele tipo, o que acontece? Eu estou prendendo duas pessoas. Estou transformando duas em uma. O que Tiagão uniu, nada separa. O pai e a mãe, agora não existe o pai e mãe de eles. Olha que bonito isso. Acabou a individualidade de cada um. Certo? Então, antes da união, eu tinha quantas pessoas? 5. A hora que eu uni o pai e a mãe, eu fiquei com quantas? Hein? 4. Então, depois que eu faço o bloquinho, eu tenho o bloquinho, uma coisa. O F1, outra coisa. O F2, outra coisa. E o F3, outra coisa. Certo? Aqui já gera um erro em vestibular. O que a galera faz? Eram 5. Tiagão pôs 2 no bloquinho, só ficaram 3. O pessoal esquece de contar o bloquinho. Certo? Você não pode esquecer de contar o bloquinho. Agora, temos então 4 coisas. Essas 4 coisas vão trocar de lugar entre si. Ó, eu posso ter o bloquinho F1, F2, F3. Eu posso ter F1, bloquinho F2, F3. Então, aquelas coisas vão trocando de lugar. Isso, galera, a gente chama de permutação externa. O bloco troca de lugar com as outras coisas. Beleza? O bloco troca de lugar com as outras coisas. Então, nessa permutação externa, eu tenho 4 coisas trocando de lugar. O bloquinho mais 3 filhos. Quantas opções de coisas eu tenho para cá, então? Para a primeira casinha. Certo? Quantas coisas eu tenho ali para a primeira casinha da foto? Fala comigo. 4. O bloquinho mais 3 filhos são 4 coisas. Certo? Então, para essa primeira casa vão ser 4. Para a próxima, 3, 2, 1.
24. Certo? Só que, galera, eu fiz a permutação do bloquinho com a galera de fora. Só que, gente, também existe a troca de lugar dentro do bloquinho, que é chamada permutação interna. Dentro do bloquinho, eu posso ter o quê? Pai e mãe, ou posso ter o quê? Mãe e pai. Isso é permutação interna. Então, quantas opções de pessoas podem ocupar essa primeira vaga dentro do bloquinho? Hein? Quantas opções de pessoas? Quantas opções de pessoas podem? 2. Aqui, 1. Então, isso daqui dá 2. Nesse exemplo do item B, tem que acontecer a permutação externa e também a permutação interna. E é multiplicação. Então, aqui eu vou ter a permutação externa vezes a interna como resultado. 24 vezes 2, 48 filas teriam o pai e a mãe juntos. Certo? Galera, exercício de bloquinho é batata cair. E o pessoal erra. Primeiro porque esquece de permutar o bloquinho, os que se juntaram com o restante, que é a externa. Em muitos casos, a pessoa esquece de fazer a interna, que dentro do bloquinho você pode trocar de lugar. Tem casos que não vai existir essa interna. Por quê? Ele vai falar o seguinte: enquanto estão pai e mãe juntos nessa ordem, certo? Se ele falar pai e mãe juntos nessa ordem, ou seja, o pai primeiro, depois a mãe, eu não teria interna. Mas como ele falou pai e mãe juntos, Guilherme, como ele falou pai e mãe juntos, dentro do bloquinho, eu posso ter a troca deles. Eu posso ter pai e mãe ou mãe e pai. Então, isso é a permutação interna, Guilherme. Os elementos que estão dentro do bloquinho poderem trocar de lugar entre si. Certo? Galera, tá travando para todo mundo ou tá normal para alguns e travando para outros? Para a gente saber se a internet, o problema é aqui ou é aí. Tá normal pro Pedro? Normal? Normal? Se alguém estiver travando muito, tenta sair e voltar. Pode ser que isso ajude. Tá? Galera, item C. Item C. Quantos eu tenho pai e a mãe separados? Ou seja, pai e a mãe estão brigados nesse dia da foto. Não vão ficar nem lado a lado. Certo? E aí eu quero saber quantas posições de foto eles estão separados. Nesse caso aqui, é muito legal usar o que a gente comentou ontem, que dá para você excluir aquilo que você não quer do total. Pai e mãe separados. Galera, eu não posso fazer o total menos aquelas que eles estão juntos. Porque se do total eu tirar aquelas que eles estão juntos, o que me sobra? Se do total eu tirar aquelas que eles estão juntos, o que me sobra? O que eles estão separados. Olha o total, 120. Olha que eles estão juntos, 48. 120 menos 48, hein?
72. 71. De bloquinho, geralmente essas são as perguntas que podem aparecer. O cara pede para você fazer o total, sem restrição. Pede para fazer eles juntos numa determinada ordem, que aí não vai ter a permutação interna. O Metralha comenta mais isso no exercício que ele vai fazer. Tá? E a outra forma, fiquem juntos, sem importar a posição. Aí você tem que fazer todas as posições. Certo? E eles separados. Ok? Isabela Priori, eu vi uma pergunta sua aí para cima, me falando o seguinte: ah, mas a ordem importa, a ordem não importa. Então, ó, eu vou falar disso ainda hoje. Ordem importa, ordem não importa. Mas só para te tranquilizar, tudo que eu for falar até agora, a ordem importa. Por quê? É um bloquinho. É um bloquinho, beleza. Só que eu tenho uma vaga para o pai e uma vaga para a mãe lá dentro. São vagas diferentes. Sempre que as vagas forem diferentes, Isa, o que acontece? A ordem importa a hora que você faz a troca. Se eu estou montando posições para eles tirarem uma foto, pai, mãe, filho 1, filho 2, filho 3 é um tipo de foto. Mãe, pai, filho 1, filho 2, filho 3 é outro tipo de foto. Sim, para quem gosta dos nomes, tudo que nós estamos falando aqui envolve permutação e arranjo. Que nós falamos ontem e falamos hoje. Certo? Então, vamos aos pouquinhos. A Nicole, e esses eventos são dependentes porque multiplicou? Sim, são dependentes, Nicole. Por que um evento e o outro é dependente? Ao mesmo tempo que o bloquinho troca de lugar com os filhos, lá dentro vai trocando de lugar entre eles. Certo? Os dois acontecem ao mesmo tempo, Nicole. Então, dá para falar que eles têm uma interdependência, sim. Apesar que eu não gosto muito desses conceitos de dependentes e independentes. Eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro que você entenda o seguinte: acontece isto e isto. E multiplica. No exemplo do zero, dos pares de ontem, ou o final era zero, ou o final era os outros. Quando é ou, soma. Certo? Aqui os dois acontecem ao mesmo tempo. Beleza? Metralha, você sabe o número do exercício que você vai fazer? Se eu sei? Ele já fala para você, peraí. É o 27, já coloquei aqui na lousa. Onde o número de elementos é igual ao número de posições. Perfeito, dá para entender isso, Gabriel. No arranjo, você acaba utilizando, na permutação, você acaba utilizando tudo que você tem. É um jeito de arranjar utilizando tudo que você tem. Dá sim para pensar nisso, Gabriel. Dá. Mas, galera, foca na forma de pensar. Vocês estão muito focados em tentar olhar para o exercício, tentar saber se é arranjo, permutação. É normal. Vocês estão tentando associar com o que vocês já estudaram. Mas eu estou tentando desconstruir o que você estudou e construir de novo, através da lógica. Tá? Então, calma. Olha o exercício com o coração aberto. É vício de cursinho. Vício. Gente, não é da noite pro dia que eu tiro isso. Por isso que eu estou pedindo. Vai com o coração aberto, que a gente também não tem tanto tempo para a gente poder ficar num assunto, por exemplo, 2 meses. Se pudesse, eu tirava todos os vícios. Tenho certeza. Mas aqui a gente depende um pouquinho de vocês também. Ok? Gente, ficou entendido o exercício de bloquinho? Ó, eu tinha 5. Uni 2. Fiquei com 4 para trocar de lugar. E não 3, hein? Não vai esquecer do maldito bloquinho. Ele troca de lugar com as outras coisas.
fora que tem a troca dentro dele. Metralha, vai você dando um exemplo aí da lista para eles. Vamos lá. Beleza, turma, ó, lista top do Thiagão, 27. 27,3 ao cubo, hein? Vou fazer esse. Thiagão não falou, mas se eu não me engano é um exercício que apareceu lá no ITA, tá? Era um exercício quando a prova do ITA tinha alternativa e questão aberta. Vai ter a questão do bloquinho também. Essa placa aí que o Thiagão faz. Então o exercício é assim, ó, para quem não tá com a lista, eu vou dar uma resumida. Ele fala assim, ó, tem-se 12 livros. Então a gente tem aqui, turminha, 12 livros. 12 livros. Aí, ele diz o seguinte, todos esses livros são diferentes entre si. Nenhum livro é cópia do outro, são livros distintos. Então, 5 deles é de matemática. Então, vou abrir aqui, ó, 5 de matemática, tá? 5 de mate. Beleza. Aí ele continua, 4 de física. 4 de física, tá? Física. E por último, sobrando, a gente tem 3 de química. Beleza. Então você tem matemática 1, matemática 2, matemática 3, matemática 4, matemática 5. Tá aqui os 5 livros. Física 1, física 2, física 3, física 4. 4 livros. Química 1, química 2, química 3. 3 livros. Os livros são distintos entre si. Esses livros aqui não são iguais, tá? De matemática 1 até matemática 5. Esses livros aqui não são iguais, da física 1 à física 4. Esses livros aqui não são iguais, da química 1 à química 3. Aí ele pergunta assim, ó, depois de quantos modos podemos dispô-lo em uma estante? Então, turminha, você vai colocar ele no seu armário, na sua estante. Pode ser um do lado do outro, pode ser um em cima do outro. O que você tem que pensar? Eles vão estar em fila, tá bom? Um depois do outro. Por exemplo, em pé, você vai colocar ele. Aí ele pergunta assim, ó, devendo os livros de mesmo assunto permanecer juntos. Grifa aí. Os livros de mesmo assunto permanecer junto. É o caso que o Thiagão falou agora. O pai e a mãe tem que ficar junto. Então eu vou colocar assim, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 livros, um depois do outro. Aí a gente tem 5 de matemática. Matemática 1, matemática 2, matemática 3, matemática 4, matemática 5. Olha lá, os 5 juntos. Aí vem os de física, por exemplo. Pode ser os de química? Pode. Pode começar com os de física? Pode, tá bom? Depois eu já vou explicar por quê. Aí, por exemplo, aqui você tem química 1, química 2, química 3. Depois você vai ter física 1, física 2, física 3, física 4. Presta atenção. Se eles têm que ficar junto, turma, você tem que botar um bloco, você tem que botar uma placa, tá bom? Então você vai pôr uma placa aqui e eles vão andar, igual o Thiagão falou, grudados, os de matemática. Então você tem uma placa aqui, um bloco. Você tem um retângulo, um tijolão aí. Aqui também, turminha. Os de química também estão juntos. Beleza? Põe outra placa. Olha aí. E por último, os de física. Tem que ficar junto. Põe outra placa. A gente põe o bloco, turminha, porque é uma forma didática de você entender que esse bloquinho ele vai se deslocar. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte. Esses 3 blocos podem permutar. É o que o Thiagão escreveu aí, que é a permutação externa. Então, externamente, eles podem trocar de posição. Então, você tem 3 vezes 2 vezes 1. O que são esses aqui que eu estou colocando? Bloco 1, bloco 2, bloco 3, tá? Por exemplo, vamos supor que esse aqui é o bloco 1, esse aqui é o bloco 2, esse aqui é o bloco 3. Então, você vai ter 6 maneiras de fazer uma troca. Você vai rodar eles lá dentro. A palavra de permutação significa, por exemplo, hoje em dia tem gente que utiliza para vender casa, né? Eu vou fazer uma permuta. Permuta é, eu tenho um apartamento, o cara tem uma casa. Vamos fazer uma permuta de mesmo valor? Eu fico com a casa do cara, o cara fica com o meu apartamento. Então vem daí, permuta. Permutação é a arte de trocar. Então você tem essa permutação externa. Só que você não pode esquecer, igual o Thiagão colocou aí. Você tem a permutação interna, turma. O que é uma permutação interna? É dentro. Aqui dentro desses 5 livros de matemática, que eles estão juntos, eu posso rodar eles lá dentro. Eu posso trocar de posição. Então a gente teria, ó, nos livros de matemática, 5 posições para o primeiro livro
depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Olha que bonitinho. Então, livro de matemática, por exemplo, 3, matemática 2, matemática 1, matemática 4, matemática 5. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou rodando os caras aqui dentro. Estou trocando de posição. A gente tem 120 maneiras de fazer isso. Está aqui, ó, a 120, que é exatamente o item A da questão do Tiagão. É pegar a mãe, o pai, filho 1, filho 2, filho 3 e fazer o que você quiser. Tirar uma foto de 120 maneiras. Primeiro o pai, depois o filho 1, depois o filho 2, depois a mãe, depois o filho 3. É uma maneira. Então tem 120 maneiras. Só que não tem só esse cara aqui. Tem o bloco 2, que é os de química. Bom, você pode fazer 3 vezes 2 vezes 1. Por quê? Aqui pode ser química 3, aqui pode ser química 1 e aqui pode ser química 2. Você pode rodar os caras de química aqui dentro. Permutação interna. Mais uma permutação interna. E por último, você tem os de física. Ué, os de física você pode colocar física 2, depois física 3, depois física 4, e por último, física 1, por exemplo. Por que 4 vezes 3 vezes 2? Você tem 4 opções para o primeiro livro de física. Aí o livro de física ocupou a posição na estante, depois você tem 3 posições que sobraram, aí ocupou outro livro. Aí você tem 2 posições, ocupou o outro livro. Aí você tem uma posição, ocupou outro livro. Então, você tem vários Z aqui, né, que a gente chama de conectivo lógico, né, que é o que o Tiagão está falando. Ó. Você tem a permutação externa e outra permutação, mas agora ela é interna, e mais uma permutação, e ela também é interna. Então, você tem 3 permutações internas e uma permutação externa. Esse é brabo, hein, mano? Esse é Parque dos Montes. Aí tem que fazer essa conta gigante, turma. Ó, aqui dá 6. Então seria 6 vezes. Isso aqui dá 120. Vezes. Isso aqui dá 6 de novo. Vezes. E isso aqui dá 24. Então minha conta seria. Me ajuda aí na calculadora, vai? Me ajuda aí. Qual que seria o valor? O Pedro 6 vezes 6 é 30. Quanto? 103.680. O Pedro te ajudou. 103 mil? 680. 680. Olha isso, cara. É claro que ninguém pensa isso aqui na hora de colocar os livros na estante. Mas você, como um bom aluno, vai fazer esse exercício e vai falar para o cara que está corrigindo a prova. Ó, faz aí 103.680 opções de você colocar o livro. Vou só fazer uma observação, tá, Tiagão? Tem vestibular que escreve assim, ó. A permutação dos blocos é 3 fatorial. Tá? O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. A permutação interna dos de matemática é 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A permutação interna dos de química é, de novo, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. E os de física, a permutação é 4 fatorial. Então, esse símbolo de fatorial é um símbolo que significa que você está pegando esse número e descendo uma unidade até o 1. Então, tem exercícios que, em vez de você calcular e chegar no valor numérico, ele quer que você indica qual é a multiplicação que existe dessas permutações. Entendeu, turma? Entendeu, Tiagão? Curtiu esse? Perfeito, Metralha. Eu até ia pedir para você reforçar um pouco esse assunto. Tem mais um exercício aí da lista, que é, considerando a palavra vestibular, enquanto tem a letra V, E e S juntas. E eu faço. E aí já fala de anagrama também. Tá bom. Tá? Porque vai ter a palavra vestibular, você já fala de anagrama e depois eu já posso ir direto para o próximo modelo, sem me preocupar em anagrama. Tá. O 25 é o 25, né? Esse você tá falando? Considere a palavra vestibular. Quando tem Tá as bom. letras V e S juntas. Posso fazer ele agora, então? Já faz, manda bala. Então eu vou fazer. Vem, volta pra cá. Então eu vou apagar. Dá só um ok. Posso apagar a lousa? Esse aqui é do 27, tá? Vou fazer o 25 agora. Então vem pra cá. É legal esse. Muito bacana.
E aí a gente vai reforçando os assuntos. Turma, eu vou entrar numa parte. Hoje, eu não estou preocupado, porque eu tinha posto 2 aulas para probabilidade, mas probabilidade dá para ser feito em uma, mais uma aula de exercício de sábado. Então, se for preciso, nesse assunto que buga muito a galera, a gente pode até fazer mais uma aula de combinatória. Verdade. Também acho. Turma, então vamos lá. Ó. Primeiro, antes da gente entrar aqui, considere os anagramas. Bom, para você fazer exercício de anagrama, você precisa saber o que é um anagrama. Presta atenção. Olha para mim. Anagrama é uma palavra que é formada por permutações que pode ou não pode ter um significado. Então, quando você olha a palavra amor, eu sei que já existiram vários poetas famosos aí que tentou definir o que é amor. Não estou falando de definição. Eu estou falando que você sabe o significado do que é amor. Você sente. Só que aí eu poderia perguntar para vocês. Eu posso trocar de posição essas letras e formar, por exemplo, a palavra mora? Posso, metralha. É outra palavra. Posso trocar de posição e formar a palavra, por exemplo, Omar. Posso trocar de posição e formar a palavra Roma. E assim sucessivamente. Então, quando você troca de lugar as letras de posição e forma uma nova palavra com ou sem significado, você tem um anagrama, beleza? Então, o anagrama pode ou não pode ter um significado. Você consegue rodar essas letras lá dentro e formar. Então, esse exercício é sobre isso. Então, a ideia é a semelhante. Vou fazer esse pequenininho para depois vir para esse grande. Então, como você tem 4 letras aqui, você teria 4 opções para a primeira letra, depois 3, depois 2, depois 1. Então, a resposta sua seria 4 fatorial, que dá 24. Eu consigo formar 24 anagramas com a palavra amor com ou sem significado. Esse é o mais fácil, que seria o item A do Tiagão, da foto lá, pai, mãe, os 3 filhos. Você só precisa permutar essas letras. Agora, esse exercício vai além, porque vai ter o bloco. Então, olha o exercício, item A. Pega o item A. O item A fala o seguinte, ó. Quantos anagramas possuem as letras V juntas e nessa ordem? Então, grifa aí, nessa ordem. Juntas já é uma palavra, já é uma coisa importante. Juntas. E o vez é mais ainda. Por quê? Ele quer que a palavra vez fica junta. Então aqui tem um bloco. Põe o bloco aí, põe a placa. Pôs a placa. Aí vai sobrar o T, vai sobrar o I, vai sobrar o B, vai sobrar o U, vai sobrar o L, vai sobrar o A e vai sobrar o R, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 letras que sobram, você pode fazer o que você quiser. Então vai existir letras que você vai colocar aqui. Por exemplo, eu vou colocar uma sequência, tá? Vou colocar uma sequência qualquer. Por exemplo, vou colocar o B, o U, o L, o R, o T, o I e o A. Essa é uma sequência. Mas a palavra vez tem que vir junto. Se ela tem que vir junto, turma, ela está travada. Você não pode, por exemplo, botar o E primeiro e depois o V. Você não pode botar o S primeiro, depois o E, depois o V. Você não pode fazer uma permutação interna, que é essa que o Tiagão falou. Não existe a permutação interna. Não existe a permutação interna. Por quê? Você só tem uma opção aqui, que é botar o V primeiro, depois o E, depois o S. Porém, cada letra dessa daqui, turminha, se torna um bloquinho também. Aí você nunca mais vai errar, ó. Põe um bloquinho aqui, põe um bloquinho aqui, põe um bloco, põe outro. Quer chamar de placa? Chama de placa. Chama do que você quiser. Vamos chamar de bloco. Aí acabou o problema. Por quê? O vez, que é um grupo que é único, pode rodar de posição, pode ser trocado de posição, pode ser permutado com as outras letras, que também são blocos. Então você conta só primeiro. Quantos blocos existem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é uma permutação externa que vão ser trocados de posição. Então, item A, resposta. 8 fatorial. Acabou o problema. Que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você fizer a conta, eu fiz aqui, dá 40.320. Confirma comigo.
40.320 quando eu estava resolvendo a lista do monstro Tiagão. Então você tem 40.320 anagramas. Agora presta atenção. Presta atenção. Você tem que saber o número que você está colocando aí. Qual que é o significado disso? Tem 40.320 anagramas, palavras com ou sem significado que você forma com a palavra vestibular, da qual o V está junto e nessa ordem. Beleza? Tudo bem até aí? Tá? Esse é o item A. Agora, olha o item B. Item B. Quantos anagramas possuem as letras Vs juntas? Não está escrito nessa ordem. Vs juntas. É o item B que o Tiagão explicou do pai, da mãe, do filho 1, filho 2, filho 3. Turma, agora tem permutação interna. Essas 3 letras, roda lá dentro. 3 fatorial. Agora a permutação externa você já sabe, acabou de fazer. Qual que é a permutação externa? 8 fatorial. Olha que bonitinho. Pronto, resolveu o problema. Então, quando você não tem a trava de estar junto nessa ordem, a quantidade é maior de anagramas. Porque o cara está rodando lá dentro, o cara está rodando lá fora, você forma um monte de palavra. Fazendo essa conta, no meu, deu 241 mil. Rapaz do céu. Quem que faz isso? 920 anagramas. Depois você confirma aí comigo. Se meus números estão batendo, hein? Me ajuda aí, mano. Fechou? Tarefa de casa, fazer cada um dos anagramas, hein? É, tarefa de casa, mano. Eu quero, ó, na Valeu unha. mesmo. Exatamente. Tiagão, na unha, na caneta. Pega a caneta, mano. Caneta só 1 por 1. Brincando, gente. Se você fizer isso aqui, nós já estamos felizes, né, Tiagão? Nós já estamos muito felizes. Ô, Tiagão, item B. Ô, Metralha, tem uma pergunta do Thiago Pimenta, falando que não entendeu porque deu 8 fatorial. Então, vamos de novo. De novo. Ó, por que é 8 fatorial? Ó, só me responde uma coisa, Tiagão. O Pimenta. Você entendeu por que aqui você só tem uma opção em um bloco? Isso você entendeu? Tranquilo? Responde para mim aí. Isso aí você entendeu? Sim, ele falou sim. Beleza. Aí você entendeu que eu fiz blocos aqui em cada letra. Agora, seguinte, ó. Essa é uma opção de sequência. O Vs aqui, Tiagão, pode trocar de posição. Por exemplo, você pode ter o B, depois o Vs vem aqui, depois você tem aqui o U, você tem o I, e aí vem. Você está vendo que o Vs, ele pode caminhar para a segunda casa, para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima, até o Vs está aqui, ó. Então, o que acontece? Não vai ter permutação interna, porque só tem a opção do Vs estar junto. Mas o bloquinho V está andando. Ele pode estar na primeira casa, na segunda, na terceira, até a oitava. Então, na hora de você construir, você pensa assim, ó, você tem 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que são as 8 casas? São os 8 blocos. Para a primeira casa, o V tem 8 opções. Depois, você tem 7. Depois, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entendeu, Tiagão? 8 fatorial. Será que eu fui claro? Sim, ele falou que agora fez sentido. Se você quiser eu faço outros, eu faço, Tiagão. Tem um monte aqui. Mas se você quiser tocar aí, que agora eu sei. Eu sei, mas agora eu preciso fazer um outro modelo. E agora vai bugar eles. Presta atenção. Ó, gente, pode ir. Só um comentário. Vocês estão vendo aí na lousa do Metralha? O que ele fez? Ele fez a permutação externa. As letras que sobraram mais o bloquinho. Certo? No item A. E no item A não tinha permutação interna, porque não podia mudar a ordem lá dentro. O legal de ter 2 professores com vocês é que você vê uma visão minha e vê uma visão dele. Vocês viram o jeito que eu falei e o jeito que ele falou. Aí, basta você escolher qual que ficou melhor para você entender. Qual palavreado vai te ajudar melhor nos exercícios, entendeu? Isso que é o legal de ter 2 professores ao mesmo tempo. Show? Agora, Metralha, eu vou com um modelo que vai dar trabalho. Tem um exercício aí. A hora que você vê o modelo, você vai achar o exercício, qual que é aí. Pode meter o louco. 2, se eu não me engano.
Qual que é? Não, é um que é o seguinte, ou é um tem um que é da FUVEST, que ele fala de quantas formas o elemento da primeira posição é menor que os da segunda, quantas possibilidades, o número da terceira casa é maior que o das duas primeiras. Nossa! E o outro típico desse assunto que eu vou falar agora é um do ITA também, que ele fala, com relação à palavra caderno, quantos anagramas tem as vogais na ordem alfabética? Isso é estranho pra caramba. Eu sei que você tá falando. Pode fazer, mete o louco. Não, eu vou fazer esse modelo, porque para vestibular mais forte, pode cair no Enem? Pode. Mas eu aposto nesse modelo mais para vestibulares mais fortes, das estaduais. Tá? Verdade. Então, galera, presta atenção, não vai ser fácil entender. Vai dar uma bugadinha, mas eu vou passar uma receita de bolo aqui, que mesmo se der uma bugadinha, você vai conseguir fazer o exercício. Então, não se desespere. Eu vou dar uma receita de bolo ali. Pessoal, imagina que aqui eu tenho, ó, caixa, certo? Caixa do banco. Cocô, peraí. Ó, eu tenho a caixa do banco. Beleza? Aí, eu tenho 5 pessoas em fila. 5 pessoas em fila. Então, eu tenho aqui a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3 e a pessoa 4. Certo? Então, gente, ó, a fila de banco do caixa é uma fila indiana, onde um vai atrás do outro. Certo? Primeira pergunta. Quantas filas com essas pessoas podemos formar? Pessoal, quantas pessoas eu tenho na fila? Quantas pessoas eu tenho na fila? Hein? 5. Então, 5 lugares. Quantas opções de pessoas para esse primeiro lugar da fila? 5, qualquer uma delas. Para o segundo, 4. Para o próximo, 3. Para o próximo, 2. Para o próximo, 1. Então, existem 120 filas. Certo? 120 filas. Até aí, tudo bem. Concorda? Isso aí é o que a gente estava fazendo agora com as pessoas da foto. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Em quantas dessas filas, a pessoa 2 está antes da pessoa 4? Hein? Eu quero que a pessoa 2 seja atendida antes da pessoa 4. É isso a pergunta. E aí, a primeira coisa que a galera faz, porque acabamos de sair de exercício de bloquinho, a pessoa vira e fala o seguinte, beleza, eu faço um bloquinho da pessoa 2 e da pessoa 4 e não permuto lá dentro. Porque aí a pessoa 2 vem antes da pessoa 4. Gente, seu raciocínio está certo. Só que se você fizer o bloquinho, você só esqueceu de uma coisa. Olha o que eu posso ter, ó.
pessoa 1, pessoa 2, pessoa 4, pessoa 3, pessoa 5. Essa é uma fila. Olha lá, ó. P2 e P4 estão juntas e a P2 vem antes da P4. Só que a minha fila pode ser assim, ó. Ó. Ah, elas não estão juntas. E a pessoa 2 vem antes da pessoa 4. Concorda comigo? Então, esse modelo aqui, em nenhum momento você pode colocar as pessoas juntas. A pergunta foi: quantas filas tem a pessoa 2 antes da P4? Não imediatamente antes. Não que elas estejam juntas. Ele só quer que ela seja atendida antes. Certo? Simplesmente isso. Mais nada. Agora, pessoas. Pensa comigo. Pensa. Pensa. Não é uma fila indiana? É uma fila indiana, não é? Sim ou não? Quais as posições relativas? Imagina que eu e o Metralha estamos nessa fila. Quais as posições relativas em que eu e Metralha podemos estar? Tem a opção de eu estar aqui e o Metralha do meu lado na fila? Sim ou não? Tem a opção de eu estar aqui e o Metralha do meu lado na fila? Galera, não, né? É fila indiana. Se é fila indiana, não pode estar lado a lado, Thiago. Certo? Então, ou eu estou à frente do Metralha, ou ele está o quê? Na minha frente. Olha bem o que eu estou falando. Só tem duas posições, porque não tem a lado. Então, ou eu estou na frente do Metralha, ou o Metralha está na minha frente. Tá claro as posições? Sim ou não? Sim, né? Ô, galera, qual a probabilidade de eu estar na frente do Metralha e qual a probabilidade dele estar na minha frente? Tiagão na frente, 100%. Ele sempre fica na frente. Isso, gente, 50%. Metade das filas eu vou estar na frente, na outra metade ele estará na frente. Porque não tem a opção lado a lado. Entenderam? Então, se eu sou uma pessoa dessa 5, e o Metralha também é uma pessoa dessa 5, 60 filas terá eu na frente do Metralha e outras 60 filas terá o Metralha à minha frente. Moral da history. Uma pessoa antes de outra. É só você fazer metade do total. Uma pessoa antes da outra. Metade, 50% do total. Agora, e se eu quiser uma pessoa antes de duas outras? Agora eu estou falando com relação a quantas pessoas? Hein? Uma pessoa antes de duas. Quantas pessoas estão em jogo? 3. 3. Então é 33% para cada uma. Ou seja, 1/3 do total.
uma pessoa antes de 3 outras. Uma pessoa antes de 3 outras. Nós estamos falando de quantas pessoas? 4, né? Então, 1/4 do total. Certo? Uma pessoa antes de 4 outras. 1/5 do total. Essa tabelinha aqui é o que resolve esse tipo de exercício. Só que, na realidade, você não precisa decorar essa tabelinha, né, galera? Pelo amor de Deus. É só você pensar, a relação entre 2 pessoas, 50%. 3 pessoas, 33,333%. 4 pessoas, 25%. Agora, olha no meu exemplo aqui, ó. Em quantas dessas filas a pessoa 2 está antes da 4? Uma pessoa antes da outra. Para depois serve também, Sara. Uma pessoa antes da outra. Metade do total. 60. Certo? Aí vem o exercício do ITA. Foi o do ITA que você separou aí, ô Metralha, ou não? Esse aí que você está falando é o 23 da lista, mas é com número. Tá, você faz com número, eu vou fazer com letra, tá? Manda ver. Então, olha aqui que legal. Ó. Com relação à palavra caderno. Vamos ver, olha o que acontece, Adonis. Com relação à palavra caderno. Quantos anagramas tem as vogais em ordem alfabética? Galera, para as vogais estarem em ordem alfabética, o A tem que vir antes do E e do O. Olha que legal, olha que legal. O A antes do E e do O. Uma antes de duas. Uma antes de duas. 1/3. Só que para acontecer a ordem alfabética, o E tem que vir antes do O. Meio. Então, é 1/3, porque é o A antes de duas. E meio, porque é o E antes de uma, que é o O. Então, é 1/3 e meio de quem? Do total. Qual que é o total que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisinhas trocando de lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisinhas trocando de lugar. 7 letras, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Isso daqui vai dar o quê? 840 vezes 6. O que eu fiz? Aqui é 120. 120 vezes 7. 840. E deixei vezes 6. Tá certo o resultado que o William mostrou ali, 5.040. Mas por que eu deixei daquele jeito? 3 vezes 2 não é 6? O resultado do exercício do ITA era 840. A galera que não saca esse tipo de coisa que eu estou mostrando para vocês, sabe o que elas fazem? Já volto, Pedro, mas sabe o que as pessoas fazem? Ela pega e põe, por exemplo, o A aqui. Aí fala que o E pode estar aqui, o E pode estar aqui, 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 aqui ou aqui.
E vai fazendo isso. Galera, você vai ter que abrir um exercício em 70 mil possibilidades. Tá? Então, olha só. Vamos devagar. Eu sabia que esse ia gerar problema. É o modelo mais difícil que existe. Então, vamos lá. Não entendi muito bem isso, nem eu. Fiquei em dúvida se ele não tem que estar depois do A. Ó, o que acontece? Eu quero que o A, o E e o O, eu quero que as vogais estejam em ordem alfabética. Vogais eu só tenho o A, o E e o O. Então não importa o C, nem o D, nada, né? Só as vogais. Ok? Então eu quero que o A venha antes do E e venha antes do O. Uma antes de duas. 1/3 do total. Só que para estar em ordem alfabética, o E também tem que vir antes do O. Então o A tem que vir antes de duas e o E tem que vir antes de uma. Por isso ficou 1/3 do total. Certo? Isso aí, vai dar tudo certo. Agora, Pedro, o que você não entendeu, Pedro? A tabelinha, que é o modelo, ou o exercício? Aí, sabe, entendeu? Que vem o Enem. A tabela. Ô, Pedro, você está numa fila indiana comigo. Uma fila indiana comigo. Tá? Qual a porcentagem de filas tem você na minha frente e quais tem eu na sua frente? Fila indiana. Hein, Pedro? Metade, Pedro, 50%. Até aí, tudo bem, Pedro? Sim ou não? Sim. Ou seja, eu na sua frente. Eu na sua frente. 50% do total. Meio é 50%. Certo? Brian e Pedro, ok? Beleza, até aqui tudo bem. Agora, Pedro, tem eu, você e o Brian na fila. Eu, você e o Brian. 1/3 vai ter eu na frente de vocês. 1/3 vai ter o Pedro na frente nossa. E 1/3 vai ter o Brian na frente. Então, uma pessoa antes de duas. 33% do total. Porque envolvem o quê? 3 pessoas. Foi, Pedro e Brian? Sacou? Agora vamos continuar. Agora tem Pedro, Brian, Tiagão e Metralha na fila. 4 pessoas. 25% para cada um. E 25% é 1/4. Certo? Então, beleza. Sacaram isso daí. A Gi perguntou, por que multiplicou 1/3 do total, sendo que as possibilidades da letra A e E já haviam sido ocupadas? Gi, olha só. Eu quero que esteja em ordem alfabética. Para essas 3 letrinhas aparecerem em ordem alfabética, o A tem que vir antes das outras duas, concorda? Escreve para mim, se sim ou não. Sim. O A antes das outras duas, uma antes de duas, 1/3. Só que a hora que eu faço 1/3 do total, Gi, o que está acontecendo? Eu estou falando que pode ser A
A, E e O, ou pode ser A, O e E. Eu só estou garantindo o A na frente. Só que além do A na frente, depois de o E tem que vir antes do O. Para estar na ordem. Então acontecem duas situações. Primeiro, o A na frente das duas. Aí você garante que o A está na frente. Segunda situação, o E antes do O. Para você ter a ordem alfabética. Entendeu? São duas situações diferentes. Beleza, Gi? Show. Metralha, quer acrescentar alguma coisa? Ô, Tiagão, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho um outro jeito de fazer. Você quer que eu apresente para os meninos? Pode fazer o seu. Aí depois a gente compara. Vamos dar opções para eles. O que para uma pessoa é mais fácil, só não quero... é mais difícil. Eu quando fiz tua lista, eu fiz de outro jeito. Mas eu já sabia desse teu jeito. Eu gostei muito. Eu prefiro o seu jeito, mas tem um outro jeito também. Se a pessoa quiser. Vamos apresentar os dois. Então tá bom. Então, vai lá para o exercício 23. Eu vou fazer esse exercício do Tiagão, que ele fez, mas com um número agora, tá? Com um número. Vocês estão no 23? Fala para mim no chat aí, ô Tiagão, se eles estão aí. Aí eu já armei a lousa aqui já. Ó, seguinte. Eu tenho um jeito de resolver. Normalmente eu faço das duas maneiras para ter certeza que vai dar certo. Porque esse exercício que o Tiagão fez do caderno e de posição de fila indiana é um modelo muito difícil. Então vale a pena você ter opções para você confirmar resultado e para você fixar também. Então no exercício 23 ele fala assim, ó, considere as 720 permutações... Oi? Só um minutinho antes de você começar. Galera, olha que legal lá a lousa do metralha. Eu estou fixo na lousa do metralha olhando. O exercício vai falar o quê? Com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos são as possibilidades de números, quantos são os números que tem o 1, o 2 e o 3 na ordem natural. Ou seja, o 1 antes do 2 e o 2 antes do 3. Olha para a minha lousa e olha para a lousa do metralha. Para falar do meu jeito, aí o metralha vai fazer do jeito dele, tá? Ó, o 1 tem que vir antes do 2 e do 3. 1 antes de 2. Ó, 1 antes de 2. 1/3 do total. Só que para estar na ordem natural, o 2 também tem que estar antes do 3. Então, 1/3 vezes meio do total, que no caso dele lá é 720. Vocês entenderam? É isso. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Eu vou ficar falando que vocês entenderam até vocês colocarem no chat. Sim, né? Beleza? Metralha, manda bala. Eu só queria reforçar o jeito que eu fiz, porque senão você ia fazer do seu jeito e depois eu ia fazer do meu esse daí também. Aí ia ficar intercalado. Então, eu vou reforçar, agora faz do seu. Eu vou concluir o teu aqui, ó. Foi o que o Tiagão falou, ó. 1 antes do 2, antes do 3. Ele escreve assim, ó, 1/3, só que legal. Você tem 3 números envolvendo. Eu sei que o enunciado só fala 1 antes do 2, mas, por consequência, o 2 tem que vir antes do 3. Então, aqui você tem 3 números se relacionando. Aqui, você tem só 2 números, porque o 2 antes do 3. E aí, o Tiagão faz assim, ó. Olha que legal. Meio vezes 1/3, porque você está envolvendo 2 números, o 2 antes do 3. Depois você está envolvendo 3 números, o 1 antes do 2 e o 2 antes do 3, vezes o total, que é 720. Olha lá, 120, acabou o exercício. Perfeito. Muito legal. Faço isso também. Tem uma outra estratégia, turminha, que você pode fazer o seguinte. Sempre que você tiver esse exercício de fila indiana, hierarquia de ordem, um antes do outro e tal,
você pode pensar em sempre começar, eu escrevi aqui, ó, começar sempre sem os números que ele quer. Sempre sem os números. Por quê? Esses caras estão congelados. Então, sobrou os números que eu posso usar, que é o 4, que é o 5 e que é o 6. Esses são os números que eu posso usar. Então, você vai começar sempre pelos números que você não tem a restrição, vamos dizer assim. A restrição é 1 antes do 2, 2 antes do 3, e assim sucessivamente. Então, pensa comigo, turminha. Eu vou colocar esses números aqui em 6 opções. Então, por exemplo, eu vou colocar o número 4 aqui. Pode ser em qualquer lugar. Vou colocar o número 4 aqui. Quantas opções você tem para colocar o número 4 nessa casa? Você tem 6 opções, certo? Você tem 6 opções para colocar, porque o número 4 poderia vir aqui, 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 aqui ou aqui. Você escolheu essa casa. Mas você tem 6 escolhas, eu coloquei o 4 aqui, beleza? Aí o 4 entrou, beleza. Agora, você quer colocar o número 6, por exemplo. Vou colocar o número 6 aqui, ó. Número 6. Quantas opções você tem de casa? Você tem 5 opções. Tá aqui. Beleza? Agora eu vou colocar o número 5. Por exemplo, vou colocar o número 5 aqui. Número 5 aqui. Quantas opções de casa você tem na hora de colocar o número 5? 4 opções. Pronto. Agora, turminha, acabou o exercício. Por quê? O 1 não tem que vir antes do 2, não tem que vir antes do 3. Então, o 1 só pode estar aqui. O 2 só pode estar aqui. E o 3 só pode estar aqui. Tá vendo? Ó, fixo. E aí você só multiplica. Ó, 5 vezes 6 vezes 4. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 4, 120, que é o dele. Acabou o exercício. É um jeito. É uma estratégia. Você pode escolher a que o Tiagão falou e a que eu estou apresentando. Você começa pelos números que ele não, que você não tem restrição, vê onde eles podem se encaixar. 6, 5 e 4 opções. Na hora que você colocou, você só fixa o outro. Eu vou fazer do caderno, por exemplo. O Tiagão fez do caderno, né? Caderno. Olha só que legal. Você tem essa palavra aqui, ó. Caderno. Ele quer em ordem alfabética, né? Então, você tem que ter o A, né? O E e o O. É isso, né, Tiagão? Caderno. O A, o E e o O. Então, você só pode trabalhar com as consoantes. Quais são as que você pode trabalhar? Eu posso trabalhar com o C, com o D, com o R e com o N. Aí vem para cá. Quantas opções você tem, por exemplo, para colocar o R? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por exemplo, você botou o R aqui. Você tem 7 opções. Colocou o R. Agora, por exemplo, o C. Você tem 6 opções. Sei lá, você botou o C aqui, ó. 6 opções. Botou o C. Agora você vai colocar o D. Você tem 5 opções. 5 opções. Botou o D aqui, por exemplo. Já foi. Agora você tem o N. Você tem 4 opções. Sei lá, botou o N aqui. 4 opções. Agora, turminha, acabou o exercício. Por quê? O resto é fixo, porque o resto tem que estar em ordem alfabética. Obrigatoriamente, o A tem que vir aqui, o E tem que vir aqui e o O tem que vir aqui. É como se tivesse só uma opção aqui, uma opção aqui, uma opção aqui. Olha lá, multiplica tudo. Foi o que o Tiagão fez, ó. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 4, 140. 140 vezes 6, 840. É o número que ele chegou. Então, turma, é um outro jeito. Você começar pelo que você não pode, no caso nosso do caderno, as consoantes. Cravou as consoantes, o resto está fixo. Show de bola. São duas visões diferentes. Entenderam, galera? Duas visões diferentes. Sim ou não? Gostaram? Gostaram dessa aí também? Legal? Tá. Agora faz o B. Beleza, pode tocar. Não, tem o B. Tem o B, esqueci desse. Depois eu quero fazer tem o B. Vou fazer o item B agora. Ó, 23. Deixa eu apagar aqui. É o mesmo, agora é o item B. Esse exercício que o Metralha está fazendo, gente, é do vestibular da USP, da FUVEST.
Ó, entender. Esse é meio dificinho, hein, Tiagão? Ó, eu fiz assim, não sei se é o jeito que você faz, Tiagão. Ó, Mas, ó, eu fiz o seguinte. O item B, ele fala assim, ó. Vamos fazer na mesma sequência. Olha só, eu vou fazer o que eu fiz e você faz o que você fez. Isso. Então, olha Então só. vai, faz o teu primeiro. Olha só que interessante. Lê ele para mim aí, Metralha. Ele fala assim, ó. Então, no item B, em quantas dessas permutações o elemento que ocupa o terceiro lugar é maior que os dois primeiros? Galera, Em quantas dessas permutações? Vai aí. olha aqui. O que está no terceiro lugar é maior que os dois primeiros. Isso. Não é isso, galera? Pensa comigo. Eu poderia falar que o primeiro é maior que os dois seguintes. Galera, uma pessoa antes de duas é a mesma coisa que uma pessoa depois de duas. Ou seja, você quer que esse número aqui seja maior depois que 2. Não é isso? 1 depois que 2. 1/3 do total. Olha só, em uma linha. 240. Certo? Então, 1 antes é a mesma coisa que 1 depois. Não importa nada. Que era uma pergunta, acho que foi a Gi que fez lá no passado. Beleza? Metralha, segue aí. Tá, então, eu fiz assim, Tiagão. Ó, em quantas dessas permutações o elemento que ocupa o terceiro lugar é maior que o primeiro? Eu pensei assim, ó, o terceiro é o número 6. Então, vamos pôr que o terceiro lugar é o número 6. Você tem uma opção só aqui. Oi? Você fez abrindo, dando número pro elemento. Show! Eu fiz na unha. Legal. Aí, tipo assim, se aqui é o número 6, aqui pode ser qualquer número, porque ele vai ser maior do que os dois primeiros. Então, aqui sobrou 5 opções, e depois aqui sobrou 4. Por que 5 opções? Porque você pode colocar aqui, por exemplo, nessa casa aqui, você pode colocar o 1, que está aqui, o 2, o 3, o 4 e o 5. Aí, supondo, eu coloquei aqui o 4. Aí, nessa casa aqui, sobraram 4 opções. 1, 2, 3 e 5. Certo? Então, 5 vezes 4. Aí, o que eu fiz? Aí, vamos supor que nessa casa aqui tenha sido 2. Aí, sobraram 3 números para cá, certo? 1, 3 e 5, né? Então, aqui isso pode ser 1, 3 e 5. Depois, aqui sobrou 2. Né? Por exemplo, vamos supor que aqui veio 5. E aí, depois aqui sobrou 1. Aí, eu fiz essa multiplicação. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Deu 20, 20 vezes 3, 120, né? Certo? 120. Então, aí, Tiagão, eu queria ver se eu fiz certo. Aí, depois, o que eu fiz? Eu fiz que o terceiro pode ser o número 5. Aí, depois eu fiz que o terceiro pode ser o número 4. Depois eu fiz que o terceiro pode ser o número 3. E aí eu somei todas as opções. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Metralha, pode ser feito assim, sim. Só que dá a mesma coisa. Pode. Pode. Vai dar a mesma coisa. Agora, galera, ó, o que ele fez? Ele colocou o 6 lá.
Quem que também pode entrar na terceira casa? O 5. O que o Metralha foi fazer? Isso, aí eu fiz assim. Tá errado? De jeito nenhum. Isso. Aí terceiro é o número 5. Aí, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui é o 5 agora. Aqui é o 5. Aí vocês continuam tendo uma opção só. Ah, desculpa, é a terceira casa. 5 aqui. Peraí. 5 aqui. Aí, o que eu fiz, turma? O que vai acontecer? O terceiro é o 5. Aí, agora você não tem mais 5 opções para essa casa aqui. Você tem quantos? Você tem 4. Por quê? Nessa casa aqui pode ser o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí você escolheu o 3. E aqui sobra 3. Então aqui é 4 vezes 3. Depois aqui segue a mesma coisa. 3 vezes 2 vezes 1. Aí multiplica tudo. Porque depois sobram 3 números para cá, 2 números para cá e 1 número para cá. Aí deu 72. Guarda esse número, 72. Aí eu fiz. O terço está acabando. Aí eu fiz o terceiro é o número. Terceiro é o número 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terceiro é o número 4. Então tá aqui. O terceiro é o número 4, você tem uma opção. Então aqui só pode vir o 1, o 2 e o 3. Então aqui é 3 vezes 2. Aí depois aqui continua. 3 vezes 2 vezes 1. Porque sobraram 3 números, 2 números e 1 número. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Aí. Agora está acabando. É o último caso. Quando o terceiro é o 3. Então, vou colocar aqui, ó. O terceiro é o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o terceiro é o número 3. Olha que trampo. Mas é legal para desenvolver raciocínio. Então, aqui é o número 3, ó. Você tem uma opção só. Aí, o que acontece? Aqui só pode ser o número 1 e o número 2. Duas opções. Depois aqui pode ser uma. Aí, o que vai acontecer? 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 6, 12. Aí, 12. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Foi isso aí. Soma tudo. 72 com 36 vai dar 108. Mais 12, 120. Mais 120, 240. Então você tem 240 números em que o elemento que ocupa o terceiro lugar é maior que os outros dois primeiros. Aí, galera, tá certinho o que o Metralha falou. Tá certinho, tá? Agora, o que acontece, Adonis? O Metralha, ele fez supondo os números. Ah, eu quero colocar o 6 na terceira casa. Ah, eu quero colocar o 5 na terceira casa. Então, ele fez do método que a maioria das pessoas realmente faz. Erram, não acertam igual ele. Eles erram. Mas eles fazem abrindo o exercício. Esse meu método, ele é o que, Adonis? Mais simples. A vantagem desse modelo que eu trouxe para vocês é ganhar tempo. Certo? Ganhar tempo. O que acontece? Adonis, você entendeu o exemplo que eu estava falando, um antes de outro, um antes de dois outros? Sim ou não? Sim? Beleza. Qual a diferença de eu falar uma pessoa antes de duas outras ou uma pessoa depois de duas outras, Adonis? Tem alguma diferença? Não. O que eu quero é o terceiro termo depois de dois outros. É a mesma coisa que um antes de dois outros. Então, comparação de três coisas. Um terço do total. Foi, Adonis? O jeito que eu fiz? Eu usei o mesmo raciocínio.
Legal? O Thiagão sai direto, porque 1/3 de 720, turma, o que ele fez? Ó, 1/3 de 720, ele foi na lata. 1/3 de 720 é 240, que é a conta que eu fiz. Eu vou até sugerir, se você tiver numa questão de primeira fase, é para fazer com rapidez, você faz do jeito do Thiagão. Você pode fazer desse outro jeito abrindo, eu só te mostrei como que ele chegou aqui por detalhe, né? Mas que nem eu falei, turma, são estratégias diferentes para você fazer o mesmo exercício. É o seguinte, não tem uma estratégia certa e uma estratégia errada. Tem caminhos a serem tomados. Beleza, o meu é mais rápido, o do metralha é um pouquinho mais demorado. Só que, às vezes, para você entender meu raciocínio, não foi fácil, você não vai lembrar. Só que você vai lembrar o do metralha. Galera, gasta um minutinho a mais e mata o exercício e corre pro abraço. Entendeu? Não tem certo e errado. Tem opções para serem feitas. Beleza? Vocês podem mas coisa linda, hein, Thiagão? Esse jeito teu, hein? É diferente, né? Coisa linda. É legal. Coisa linda. Pessoal, vamos falar de mais um modelo. E aí só vai ficar quando a ordem importa e quando a ordem não importa. Aí eu vou ter que fazer mais uma aula para isso, ok? Eu prefiro abrir em 3 aulas combinatórias, mas que vocês consigam fazer numa boa, beleza? Pode ser? Ó, com a explicação que nós estamos dando hoje, da minha lista, você já consegue fazer tranquilamente até o exercício 28. Tá? Até o exercício 28 da lista, dá para fazer. Ah, Thiago, mas dá para fazer um monte da revisão geral lá embaixo. Dá. Dá sim. Mas lá embaixo está um pouco mais misturado. Pode ser que você encontre um que a ordem importa ou não importa. Então, até o 28 já dá para matar. Tá claro? Fala comigo. Sim. Então, vamos para o último exemplo de hoje. O último exemplo de hoje. Gente, vocês estão tendo um curso de análise combinatória, não é que não é qualquer lugar que tem, não, viu? Mais completo que isso, eu não sei o que seria. Talvez ter mais uma aula além das 3 para fazer muito, muito mais exercício. Tá fantástico o que vocês estão tendo. E detalhe, uma coisa que em escola nenhuma que você vai ter. 2 professores na mesma sala, cada um mostrando sua visão. Nunca vai ter. Nunca você vai ter. Verdade. E é assim que você aprende. É igual quando você vai ler livros, turma. Você tem que ler várias referências. Ou igual você construir uma redação, né? Você está criando repertório. Quando você escreve, você tem que ter argumentos de diferentes autores. A matemática também serve, mas às vezes a gente quer só uma maneira e sempre fazer desse jeito para todos. Então, você construir maneiras diferentes para o mesmo exercício reforça seu repertório, né? Pessoal, olha isso aqui, ó. Vamos brincar de ciranda, cirandinha. Certo? Eu pus 2 rodas ali, ok? Imagina que são 5 pessoas brincando de roda, que deram as mãos. Então, na primeira situação, eu tenho a pessoa A aqui, a pessoa B aqui, a pessoa C aqui, a pessoa D aqui e a pessoa E aqui. Na segunda, eu tenho essa outra aqui. Espera aí que eu errei aqui. Espera aí. Não é isso que eu queria mostrar. Eu pus para o lado errado a letra.
Ó. B, A, E, D, C. É essa aqui que eu quero. Tá? Galera, tem diferença essas duas rodas? Tem diferença? Sim ou não? Aquelas duas rodas são iguais ou são diferentes? Iguais, gente. Você tem um triângulo equilátero aqui. Aí você pega, desenha ele assim. Ah, ele ficou diferente. Ele morfou. É hora de morfar. Ele não é mais equilátero. Agora ele é escaleno. Não. O fato de você rodar fica igual. Então, isso e isso são iguais. Por que eu estou falando isso? Eu quero saber quantas rodas diferentes existem. Tá? Quantas rodas diferentes? O que a galera faz? A galera fala, bom, são 5 letras. Eu posso pôr 5 pessoas aqui, 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. E fala 120. Só que se você fizer isso daqui, você está considerando que essa aqui do lado é diferente daquela. E elas são iguais. Então eu não posso fazer isso daqui. Galera, para você ver se são iguais ou não, olha uma dica. O A está entre quem? Entre o B e o E. O A está entre quem? B e o E. O C está entre o B e o D. O C está entre o B e o D. Todos estão entre os mesmos, não teve mudança. Tá? Não teve mudança. Galera, como que isso vai ter mudança? Olha que legal. Olha que legal que eu vou fazer agora, hein? Fixa 1. Fixei o B. O B não sai mais daqui. Certo? Fixei o B. Roda os outros. Roda os outros. Ó. Roda os outros. Vou rodar. Essa ficou diferente? O A estava entre o E e o B. O A está entre o E e o C. Então, se você fixa um, seu problema acaba. Fixa um e rode os outros. Fixe um e rode os outros. Então, ao invés de eu fazer 5, 4, 3, 2, 1, eu vou fazer o quê? 4, 3, 2, 1. E isso vai dar que eu tenho 20 rodas diferentes. Isso se chama permutação circular. E essa permutação circular, você pode falar que é só você fazer n-1 fatorial. O que é o n-1 fatorial? Galera, eu não tinha 5 elementos? Ó, eu tinha 5. Eu fixo um, ou seja, excluo um e rodo os outros 4. Por isso, n-1. Para quem gosta de fórmula. E aí faz 4, 3, 2, 1. Ou seja, já caiu no ITA, que era o seguinte, 10 paraquedistas pularam de um avião e formaram uma grande roda no ar. Quantas rodas diferentes existiam? Pessoal, não eram 10 paraquedistas? Está formando uma roda? Fixa um. Sobram quantos? 9. Aí faria 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que é 9 fatorial.
certo? Você vai pintar as faces laterais de uma pirâmide. Galera, o fato de você rodar a pirâmide não muda nada. Então você fixa uma cor numa face e roda as outras. Então sempre vai ser assim. Não muda esse modelo. Tá claro? Gi, só para você saber, pergunta para sua irmã. É muito difícil dar essa aula pela internet para mim, de análise combinatória. Porque na aula presencial, galera, eu chamo os alunos na frente e tudo isso que eu estou fazendo aqui eu mostro na prática. A irmã da Gi, eu chamei lá na frente. Ela fez a roda com os amiguinhos para eu mostrar isso daqui. O exemplo do pai, da mãe, dos filhos. A irmã da Gi foi na frente do palco para me ajudar a fazer com outros alunos. Da fila de banco também. Lógico, fica muito mais visual. Certo? Mas por causa de aglomeração, não tem como eu chamar as pessoas aqui para fazer ao vivo. Isso para vocês aqui na hora. Então, eu sei que fica um pouco mais abstrato na lousa, mas eu estou tentando passar da melhor forma possível para vocês. Ficou claro, eu acho, né? Ai, que bom. É que ao vivo é muito melhor essa aula. É uma aula que você fica 4 horas dando aula, eu não sinto e nem os alunos, porque você dá risada toda hora, porque eu trago vocês para a lousa. Galera, olha só, junta as duas aulas. Junta a aula de ontem e a aula de hoje. Ontem eu fiz 6 modelos numéricos. 6 modelos que podem ser aplicados. E depois fiz mais 7 modelos eu fiz ontem, contando com os exercícios do final da aula. Hoje nós fizemos 4 modelos da família, porque tinha eles juntos na mesma ordem, eles separados. Então fizemos mais 4 modelos. 11. Fizemos o modelo anterior aí, um antes do outro, 2 depois do outro, assim por diante. 12 modelos. E agora, permutação circular. 13 modelos. 13 modelos. Certo? Lógico, falta modelo? Falta, por isso que eu estendi para mais uma aula, porque eu não ia correr nesse assunto, de jeito nenhum. Falta falar de quando a ordem importa e quando a ordem não importa. Que aí é a combinação e arranjo, que vocês estão desde a primeira aula tentando debater comigo. E eu estou me esquivando, porque eu não quero falar disso agora. Né? Eu quero fazer na minha sequência. Entendeu? Tá claro? Tá claro? Sim, não ou talvez? Metralha? Coisa linda. Coisa? Não, só tem a permutação circular perfeita. Tem gente que chama também, turma, de permutação cíclica, questão de nome só. Sim. Mas foi coisa linda, Tiagão. É isso que ele falou, cara. É fixar o cara e roda o resto. E pensa que agora, só para reforçar, você tem direita e esquerda. Naquele da fila indiana, até agora, antes de permutação circular, os livros, as pessoas, os números. É como se a ordem importasse, porque as coisas estão em fila. Ela tem, ou estão em linha para cima ou para baixo, depende de como você enxerga. Na permutação circular, turminha, você tem direita e esquerda. Então, quando ele fala, eu vou fixar o cara B, quem está na minha direita e quem está na minha esquerda, se você mudar a configuração, fica a mesma coisa. Mas quando você está falando de permutação que não é circular, não tem direita e esquerda, que o Tiagão falou. É os números da frente, os números atrás. Beleza? Ô, Metralha, dos 25 primeiros, dos 28 primeiros exercícios aí da lista, tá? Que é o que dá para fazer até agora com o que a gente falou.
Tem algum que a gente ainda não tem que ser destaque e gostaria de fazer aí na lousa para eles antes da gente finalizar? Quem precisar sair, gente, pode sair, não tem problema. Só que vamos aproveitar o tempo, né? Se o Metralha tiver mais um que ele destaca ali, a gente já faz e mata esse assunto, que é 70%, 80% da combinatória já foi. Sei que tem... Olha, Tiagão. Aí. Meu, só um aqui, Tiagão, que eu queria fazer uma observação. Que é, deixa eu confirmar aqui, que é o 8, deixa eu confirmar. Eu quero confirmar com você que tem um detalhe interessante. Hã? Da estrada de ferro? Do bilhete? O 8 tem 2 respostas, não é? Isso, ele foi anulado no concurso público. Então, eu ia destacar esse 8 aí, mas Ele pra você quer que eu falo para eles? Aham. Vou fazer, então. Olha, porque o 8 eles podem confundir, porque tem essas... não ficou claro, né, o enunciado, eu acho. É assim, ó. Vou fazer com vocês. Enquanto o Metralha apaga a luz. Esse exercício caiu no concurso público. E todo mundo colocou 90 como resposta. Tá? E o vestibular, o concurso público, dava 90, sim, como a resposta correta. Só que algumas pessoas colocaram 100. E uma dessas pessoas, por causa de uma questão, não tinha passado no enunciado, no vestibular, no concurso. E ela entrou com um recurso. E tiveram que aceitar. Vocês vão ver o que ela pensou aí, que é o que o Metralha vai fazer. Então, é o seguinte, ó. A questão é o seguinte, você pode pensar que o exercício tem 2 respostas, e tem. Porque ele é bem legal, ele é bem simples, só que tem uma brecha para você fazer outra coisa. O exercício é assim, ó. Numa estrada de ferro há 10 estações. Então você chega para pegar um trem e tem 10 estações lá, por exemplo. Aí quantos bilhetes deverão ser impressos de modo que cada um deles contenha as estações de partida, então vou colocar aqui, ó, partida, e as estações de chegada. Aí você pode pensar assim, bom, quando eu chego na estação de trem, eu tenho 10 opções. 10 opções, certo? De partida. E quantas opções de chegada? Bom, você pode pensar assim, eu tenho 9. Então essa conta dá 90. 10 vezes 9. Porque eu não posso utilizar o trem que eu peguei para ir. Né? Então, por exemplo, você tem 10 escolhas. Aí você foi, por exemplo, com o trem 8. Foi com o trem 8, da partida até a chegada. Chegou. Né? Aí, a pergunta é quantos bilhetes deverão ser impressos, de modo que um deles contém a estação de partida e chegada. Agora você quer voltar. Só que você não pode voltar pela mesma que você foi. Então, 10 vezes 9. Aí a pessoa perguntar, mas por que não? Não está falando nada. Então, poderia ser também 10 vezes 10, que daria 100. Então, essa é a observação que o Tiagão falou. Os dois estão corretos, né, Tiagão? Eu resolvi assim. Sim. Ué, sumiu sua imagem? Peraí que acabou a bateria aqui. Peraí. Voltou? Voltou agora? Voltou. Olha que legal o que o Metralha falou. O que a menina falou? Galera, todo mundo quer pensar nisso. Eu saio de uma estação e chego em outra. Não tem nexo eu voltar para a mesma estação. E dá 90. Aí a menina falou o seguinte, se eu estou lá em Campos do Jordão, lá tem um trenzinho que sai da cidade, dá uma volta no meio dos matos lá e volta para a mesma estação. Eu saí de um lugar e voltei para o mesmo lugar. Quando eu fui morar em São Carlos para fazer faculdade, eu não conhecia nada. O primeiro dia eu peguei um ônibus no ponto em frente à minha casa e fiquei dentro do ônibus até ele voltar, no mesmo ponto.
Então, ela alegou isso. E o concurso, como teve essa brecha no enunciado, eles tiveram que aceitar as duas respostas. Galera, até uns 5 anos atrás, exercício de combinatória era anulado a rodo. Porque uma palavrinha pode mudar todo o sentido. Uma vírgula mal colocada muda a interpretação. Veja pelos textos de português. A diferença que faz uma vírgula. A diferença que faz alguma coisa na interpretação. E como análise combinatória é troca de ideia, é interpretação, é raciocínio lógico, isso dava muito motivo para ser anulado. Hoje em dia, para vocês, por um certo lado, foi bom. O pessoal parou de querer ficar inventando um modelo muito diferente. Então, geralmente, uma cópia de modelos que já aconteceram com outra historinha. Num é João, Pedro, Maria, no outro é Alfredo, Daniel e Fábio. Então, eles estão evitando muito isso, porque às vezes 3, 4, 5 professores leem e não conseguem perceber a leitura por ficar induzido naquela forma de pensar. Ok? Pessoal, eu acho que está valendo muito a pena. A análise combinatória está top, eu estou me divertindo. E detalhe, amanhã, aula de física, para vocês saberem o que cai de física no vestibular. Aula com super bloco. Você viu a qualidade dos vídeos dele aí no grupo. Se perder, depois não reclama. Tá? Vai que eu esqueço de gravar igual eu esquecia de química. Então, bora assistir amanhã e dar essa moral pro bloco lá que tá fazendo de coração. Faz 2 semanas que ele está preparando. Vocês, olha só, 2 semanas que ele está se dedicando a preparar essa aula para vocês. Beleza? Beijos, abraços, tudo de bom. Estudem e amanhã estamos de volta. Nós que agradecemos sempre a presença de vocês. Beijo. Tchau, gente. Valeu, Brian. Valeu, galera. Tchau, tchau, Metralha. Tamo junto. Valeu, obrigado. Tchau. Obrigado. Beijo, cara. Tchau, Thiagão. Valeu, obrigado.